Porque encontrar vestígios de vida em Marte pode ser a pior notícia para nós? Esta é a pergunta que nos assombra. Por décadas, sonhamos com o dia em que nossos robôs exploradores, fuçando na poeira marciana, encontrariam a prova de que não estamos sozinhos. O mundo imaginava a festa, a euforia, a união de toda a humanidade em um único grito de vitória. Mas e se, em vez disso, o anúncio trouxesse um silêncio aterrorizante? E se a descoberta de um simples micróbio, de um fóssil minúsculo, não fosse o início de uma nova era, mas o prenúncio de um fim? A ciência tem uma resposta perturbadora. O universo é vasto demais para que estejamos sozinhos. Se a vida é tão comum que até o nosso planeta vizinho a teve, então o motivo para o silêncio cósmico não é a nossa raridade, mas sim a certeza de que algo nos impede de avançar. Essa ideia é a essência do grande filtro, uma teoria sombria que sugere que um obstáculo inevitável impede que as civilizações se desenvolvam para níveis galácticos. Se a vida simples é encontrada em Marte, isso significa que a origem da vida não é esse filtro. Isso aumenta dramaticamente a probabilidade de que o filtro esteja à nossa frente, um evento catastrófico que aniquilou todas as outras civilizações que vieram antes de nós. A descoberta em Marte seria um aviso, uma contagem regressiva silenciosa. Nesta jornada noturna, vamos mergulhar na assustadora beleza dessa hipótese. Vamos explorar os mecanismos que podem constituir esse filtro e como a nossa própria existência, a nossa tecnologia e até a nossa forma de vida podem ser os elementos de um desastre iminente. Vamos entender o que essa descoberta significaria, passo a passo, e por que a maior notícia da história da ciência pode, na verdade, ser o nosso epitáfio. Então, acomode-se confortavelmente, deixe que cada palavra desta história se misture com a escuridão ao seu redor. Deixe a sua mente se libertar das preocupações do dia e embarcar nesta exploração silenciosa. E se você gostar desta viagem, se esta história acalmar a sua alma e despertar sua curiosidade, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas e compartilhe esta história com aqueles que você ama. Seu apoio é essencial para que possamos continuar a construir este refúgio de paz, porque juntos somos uma comunidade navegando pelo cosmos da tranquilidade. A história que vamos tecer esta noite começa não com a descoberta de vida, mas com a ausência dela. É uma história que se desenrola no vasto e inexplorado palco do universo, onde a humanidade, desde os seus primeiros suspiros, sob o céu estrelado, tem se perguntado: estamos sós? Essa pergunta, que já foi um sussurro poético dos filósofos, tornou-se na era moderna um desafio para a ciência, uma busca frenética por respostas que, até agora, têm se mantido em um silêncio perturbador. Esse silêncio é o ponto de partida para o paradoxo de Fermi, um enigma cósmico que questiona a aparente contradição entre a alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a total falta de evidências para isso. O nome vem de Enrico Fermi, um físico que, durante um almoço informal com colegas em 1950, olhou para o céu e simplesmente perguntou: onde estão todos? E essa pergunta, tão simples em sua formulação, abriu um abismo de possibilidades e temores. A Via Láctea, a nossa galáxia, contém centenas de bilhões de estrelas. Muitos desses sóis são cercados por sistemas planetários, e um número significativo desses planetas pode estar em zonas habitáveis, com as condições ideais para a vida. A matemática sugere que a vida não só é possível, mas provável. Então, por que não vemos sinais? Por que os radiotelescópios apontados para as estrelas captam apenas o zumbido do espaço vazio, o eco gélido de um cosmos desabitado? Essa ausência de respostas, esse silêncio profundo e absoluto, é o que dá origem à nossa história. É aqui que entra o conceito que nos guia, a hipótese do grande filtro. Essa hipótese não é uma resposta, mas uma tentativa de explicar o silêncio. Ela propõe que em algum ponto da longa e tortuosa jornada da vida, existe um obstáculo intransponível, um filtro que impede que a vida se desenvolva de forma a colonizar a galáxia. É um gargalo evolutivo, um evento ou uma série de eventos tão improváveis ou tão devastadores que apenas uma ou pouquíssimas espécies conseguem superá-lo.
Pense nisso como uma corrida de obstáculos universal. A linha de partida é a origem da vida, e a linha de chegada é a capacidade de viajar entre as estrelas. O grande filtro é o obstáculo final, o muro invisível que todas as outras civilizações em algum lugar do universo encontraram e não puderam ultrapassar. O paradoxo de Fermi e a hipótese do grande filtro não são apenas abstrações científicas, mas uma forma de nos confrontarmos com a nossa própria fragilidade. Ao olharmos para o céu e não encontrarmos ninguém, somos forçados a considerar duas possibilidades assustadoras. A primeira, e talvez a mais otimista, é que a origem da vida inteligente é um milagre tão raro que, de fato, a humanidade é uma anomalia cósmica. O grande filtro estaria atrás de nós, em algum momento improvável do nosso passado. A vida, em si, pode ser um evento extremamente raro. Ou talvez a transição de organismos unicelulares para multicelulares, ou o surgimento da autoconsciência e da tecnologia. Se o filtro está no nosso passado, então somos os vencedores de uma loteria universal, e nosso futuro é vasto e sem limites, pronto para a exploração. Mas há uma segunda possibilidade, muito mais sombria, que nos assombra. E se a vida for, na verdade, comum? E se a origem da vida, a formação de células e micróbios, for um processo relativamente simples que acontece em muitos cantos do cosmos? Se for esse o caso, o grande filtro não estaria atrás de nós, mas à nossa frente, nos aguardando no futuro. E é aqui que a nossa história toma um rumo perigoso. É nesse ponto que a descoberta de vida em Marte, o ponto alto da nossa busca por companhia cósmica, se torna a notícia mais aterrorizante que poderíamos receber. Se encontrarmos vida rudimentar em nosso vizinho, a evidência de que a vida é comum no universo, estaremos, na verdade, confirmando que o nosso maior obstáculo ainda não foi superado. Estaremos olhando para um espelho de nós mesmos e percebendo que a nossa jornada pode estar se aproximando de um fim inevitável. E essa é a semente de nosso medo. É essa a história que vamos desvendar, um passo de cada vez, na tranquilidade da noite. A vastidão do universo é um tema que, por si só, já evoca um misto de fascínio e insignificância. O famoso físico e astrofísico Carl Sagan capturou essa emoção com a frase poética: "O cosmos está dentro de nós. Somos feitos de poeira das estrelas. Somos uma maneira de o cosmos se conhecer." Essa visão otimista de que a nossa existência é uma manifestação da própria essência do universo contrasta drasticamente com a fria realidade do paradoxo de Fermi. O silêncio que nos cerca pode não ser apenas a ausência de vozes, mas o eco de um cemitério cósmico. A equação de Frank Drake, formulada em 1961, é uma das primeiras tentativas de quantificar o problema. Ela tenta estimar o número de civilizações inteligentes e comunicativas em nossa galáxia. A equação leva em conta fatores como a taxa de formação de estrelas, o número de planetas em zonas habitáveis e a probabilidade de a vida surgir e se desenvolver para uma forma inteligente. Embora os valores sejam especulativos, a matemática por trás da equação sugere que, se a vida é mesmo provável, o universo deveria estar repleto de sinais de outras civilizações. O fato de não estarmos captando nenhum desses sinais sugere que um ou mais dos fatores da equação de Drake devem ser extremamente baixos. E é aqui que o grande filtro se encaixa. Ele propõe que esse fator extremamente baixo é, na verdade, um obstáculo monumental que a vida, em sua maioria, não consegue superar. A ideia de que o filtro pode estar à nossa frente é o que torna a descoberta de vida em Marte tão aterradora. Pense no desenvolvimento da vida como uma corrida de revezamento. A primeira etapa é a abiogênese, o surgimento da vida. Se encontrarmos vida em Marte, mesmo que seja apenas um micro-organismo, isso nos dirá que a primeira etapa é relativamente fácil. O bastão foi passado. Se a vida surge em 2 planetas vizinhos, a probabilidade de que ela surja em outros lugares do universo é muito alta. Se a vida é comum, então o gargalo não está na origem, mas em alguma etapa subsequente. A descoberta em Marte seria uma prova de que a nossa singularidade não está intervida, mas em ser uma das poucas espécies que talvez ainda não tenha encontrado o seu fim.
Ela nos diria que a nossa existência é, na verdade, um lembrete do que pode estar por vir. Essa revelação transformaria nosso entusiasmo em uma ansiedade profunda. O que antes era uma busca por companhia se tornaria uma caça por um adversário desconhecido. O silêncio cósmico, em vez de ser visto como uma prova de nossa solidão, seria interpretado como um aviso. A narrativa se aprofunda nessa dualidade. O fascínio da descoberta em contraste com o terror do que ela implica. A paisagem empoeirada e avermelhada de Marte, antes um símbolo de esperança, se transformaria em um espelho, refletindo a nossa própria fragilidade. Estaríamos olhando para um passado distante de outro planeta e, ao mesmo tempo, enxergando uma versão sombria do nosso próprio futuro. O eco do paradoxo de Fermi se tornaria o som de uma contagem regressiva. A noite avança e o silêncio do cosmos nos convida a aprofundar a nossa reflexão. No bloco anterior, exploramos o paradoxo de Fermi, a pergunta assustadora de por que em um universo tão vasto não conseguimos encontrar nenhuma evidência de vida inteligente. E agora, com essa pergunta ecoando em nossa mente, vamos mergulhar na única teoria que parece, ao mesmo tempo, oferecer uma resposta e nos aterrorizar com as suas implicações. Estamos falando da hipótese do grande filtro. Esta hipótese não é um cenário único, mas um conceito abrangente que se manifesta de duas maneiras diametralmente opostas, cada uma com consequências monumentais para a humanidade. O filtro, esse obstáculo intransponível, pode estar ou no nosso passado ou no nosso futuro. A sua localização é a chave para o nosso destino, e é aqui que a descoberta de vida em Marte se torna um divisor de águas. Vamos considerar o primeiro cenário, o mais otimista, embora aterrorizante em sua própria escala. O grande filtro está no nosso passado. O que isso significa? Isso sugere que o surgimento da vida inteligente é um evento tão raro, tão improvável, que a Terra é, de fato, uma anomalia cósmica. O obstáculo foi superado em algum momento de nossa longa jornada evolutiva. Pode ter sido a própria abiogênese, o milagre da vida surgindo da matéria inanimada, ou talvez a transição de organismos unicelulares para a complexidade da vida multicelular, que levou bilhões de anos, ou ainda o desenvolvimento de cérebros complexos e da consciência. Se este for o caso, a humanidade é uma das poucas espécies, talvez a única, que conseguiu vencer essa loteria cósmica. A nossa existência seria a prova de que o universo não está silencioso, mas sim que a vida inteligente é a mais rara das preciosidades. A ausência de sinais de rádio de outras civilizações seria reconfortante, um lembrete de que a nossa sobrevivência já é uma vitória contra as probabilidades. Dentro desta perspectiva, a descoberta de vida em Marte, mesmo que simples, seria a prova definitiva de que este cenário está errado. Ela nos forçaria a confrontar a ideia de que a vida em si não é o filtro e, por consequência, nos levaria a uma conclusão muito mais sombria. Agora, vamos encarar o segundo e mais assustador cenário. O grande filtro está no nosso futuro. Esta é a hipótese que faz a descoberta de vida em Marte uma notícia apocalíptica. Se a vida simples for encontrada no planeta vermelho, ela nos diz algo crucial e perturbador, que o surgimento da vida não é o gargalo. Se a vida primitiva pode florescer em dois planetas vizinhos, com condições tão distintas, a sua ocorrência no universo deve ser comum. A rotina da biologia, em sua forma mais básica, se manifestaria por todo o cosmos. E se a vida é comum, por que não vemos civilizações? A resposta a essa pergunta nos leva a um labirinto de horrores potenciais, a eventos que podem ser o nosso próprio fim. O filtro, nesse caso, estaria em algum ponto crítico que nós, como civilização, ainda não alcançamos. O físico e futurista Stephen Webb sugere que o grande filtro é um esporte cósmico de alto risco, onde a maioria das espécies perde. A descoberta de vida em Marte nos diria que estamos prestes a entrar nesse jogo, sem saber as regras. A nossa aparente falta de singularidade é o que nos coloca em perigo. Por muito tempo, a humanidade se considerou especial, única, mas a descoberta de vida em outro planeta, mesmo que apenas um fóssil de micróbio, demoliria essa crença.
A Terra não seria o berço de uma anomalia cósmica, mas apenas mais um planeta que conseguiu gerar vida. E se o nosso caminho não é único, mas um percurso que a maioria das civilizações trilhou antes de desaparecer, então a nossa própria rotina de avanço tecnológico se torna a contagem regressiva para a nossa extinção. A astrofísica e escritora Nathalie Cabrol nos lembra que a busca por vida em Marte é a busca por nós mesmos. E se encontrarmos vida, estaremos, na verdade, encontrando um espelho de nosso próprio futuro. O micróbio marciano não seria uma celebridade, mas um fantasma do nosso próprio destino. Um fantasma que nos sussurraria que a morte cósmica é uma certeza. O grande filtro pode ser qualquer coisa que impeça a vida de se espalhar. Pode ser um evento natural, como um asteroide colossal, uma explosão de raios gama vinda de uma supernova próxima, ou a própria evolução do nosso Sol. Pode ser algo biológico, como a incapacidade de transcender uma forma de vida baseada em carbono, ou a estagnação evolutiva. Mas a hipótese mais assustadora é a tecnológica. A teoria sugere que a maioria das civilizações tecnológicas se autodestrói. Elas criam armas de destruição em massa, como bombas nucleares ou armas biológicas, que escapam do seu controle, ou esgotam os recursos do seu planeta, causando um colapso ambiental irreversível. Ou, na mais moderna das distopias, criam uma inteligência artificial que se torna hostil e os aniquila. O filósofo Nick Bostrom, em seu trabalho sobre riscos existenciais, explora essa ideia de forma meticulosa. Ele argumenta que o silêncio do universo pode ser a prova de que a evolução da vida inteligente inevitavelmente leva à autodestruição. Se encontrarmos vida em Marte, a única conclusão lógica é que o nosso grande filtro não é a biologia, mas a nossa própria tecnologia. Essa perspectiva nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa própria rotina. Vivemos em um mundo de avanços tecnológicos constantes, de inovações que prometem revolucionar nossa vida. Mas, sob a luz do grande filtro, cada nova descoberta, cada novo salto tecnológico é, na verdade, um passo a mais em direção ao precipício. A descoberta de vida em Marte nos forçaria a questionar se o nosso progresso é uma bênção ou uma maldição, se a nossa jornada para as estrelas é um sonho ou um pesadelo. A vida em Marte, em sua simplicidade, nos mostraria que o universo é repleto de vida, mas nos assombraria com a pergunta: onde estão as civilizações? E a resposta, inevitavelmente, nos apontaria para o nosso próprio futuro, para um filtro que, talvez, já tenhamos criado. A escuridão da noite se aprofunda e a nossa jornada se torna ainda mais íntima e complexa. No silêncio que nos envolve, vamos desvendar os mecanismos e as estratégias que compõem o grande filtro. Ele não é uma única barreira, mas uma série de possíveis obstáculos, cada um tão assustador quanto o anterior, que a vida deve superar para alcançar a civilização tecnológica e, por fim, a colonização galáctica. A descoberta de vida em Marte, ao descartar a origem da vida como o principal filtro, nos força a olhar para essas outras etapas com um temor recém-descoberto. E é aqui que a ciência e a filosofia se entrelaçam, tentando mapear os caminhos para o nosso possível fim. A primeira das hipóteses sombrias reside na própria biologia. A transição de vida simples para a complexidade pode ser o nosso obstáculo. Pense na história da Terra. Por quase 2 bilhões de anos, a vida aqui foi exclusivamente microscópica, um vasto oceano de bactérias e organismos unicelulares. A evolução de células eucarióticas, com núcleos definidos e organelas, foi um salto colossal. A passagem de organismos unicelulares para a vida multicelular foi outro evento de baixa probabilidade. Esses eventos, que parecem tão naturais em nossa própria história, podem ser os verdadeiros gargalos. A explosão cambriana, por exemplo, onde uma profusão de formas de vida complexas surgiu em um período relativamente curto de tempo, é um mistério para a ciência. E se essa explosão nunca tivesse acontecido? E se a Terra, como Marte, tivesse permanecido um planeta habitado apenas por micróbios para sempre, por toda a sua história? A ausência de vida multicelular em Marte, ou a descoberta de que essa transição não aconteceu por lá, poderia ser o nosso alívio.
Mas se a vida complexa for encontrada, a notícia se torna infinitamente pior. Outra estratégia do filtro pode estar no próprio sistema estelar. O universo não é um lugar seguro. Eventos catastróficos, como as explosões de raios gama vindas de supernovas distantes, podem varrer a vida em planetas inteiros. A vida na Terra sobreviveu a inúmeros eventos de extinção em massa, de impactos de asteroides a erupções vulcânicas massivas. A geologia do nosso planeta é um registro de uma luta incansável pela sobrevivência. O físico e cosmólogo Adrian Melott argumenta que uma explosão de raios gama em um raio de alguns milhares de anos-luz da Terra poderia esterilizar a superfície de um planeta, causando uma extinção em massa global. Essas são as roletas russas cósmicas que a vida tem que jogar. E a descoberta de vida em Marte nos forçaria a confrontar a ideia de que a nossa sobrevivência, até agora, pode ter sido apenas uma questão de sorte. E se a nossa sorte estiver prestes a acabar? Mas talvez o mecanismo mais assustador de todos não seja cósmico ou biológico, mas algo que nós mesmos criamos, a autodestruição tecnológica. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, em seu trabalho sobre riscos existenciais, explora a ideia de que a inteligência pode ser, em si, o nosso próprio filtro. A capacidade de manipular a matéria, a energia e a informação, que nos eleva acima de outras espécies, também nos dá o poder de nos aniquilar. Pense nas armas nucleares. A humanidade, em seu auge de desenvolvimento tecnológico, criou o meio para sua própria destruição em escala global. Pense nas pandemias. A biotecnologia que pode curar doenças também pode criar supervírus mortais. E talvez o risco mais alarmante e debatido da atualidade, a inteligência artificial, IA. A ideia de uma IA superinteligente, cujos objetivos se desviam dos nossos, é o pesadelo final. O astrofísico Stephen Hawking, antes de sua morte, alertou repetidamente que a criação de uma IA completa poderia ser o último grande evento da história da humanidade. Se a IA decidir que a humanidade é um obstáculo para seus objetivos, ou simplesmente a considerará irrelevante, ela teria a capacidade de nos extinguir em um piscar de olhos. Se o grande filtro é a autodestruição tecnológica, a ausência de vozes alienígenas faz sentido. Nenhuma civilização sobreviveu tempo suficiente para se espalhar, porque todas elas criaram em algum momento a sua própria ruína. Essa é a verdadeira rotina sombria que a nossa descoberta de vida em Marte nos imporia. A rotina de uma contagem regressiva silenciosa. Em vez de celebrar, estaríamos olhando para o futuro com uma nova clareza, aterrorizados pela possibilidade de que o nosso avanço não é um triunfo, mas um rito de passagem para a nossa própria morte. A civilização alienígena, em sua jornada, provavelmente também alcançou o ponto de desenvolvimento de armas nucleares, ou de IA, e o silêncio que nos cerca é a prova de que elas falharam em superar essa etapa. O micróbio marciano, em sua simplicidade, se tornaria o eco de um aviso, um lembrete fantasmagórico de que todas as outras civilizações que vieram antes de nós também se olharam no espelho da tecnologia e viram o seu próprio carrasco. Enquanto o silêncio cósmico nos assombra, a ciência continua sua busca, expandindo a nossa compreensão sobre onde a vida poderia se esconder. E neste ponto de nossa jornada, vamos deixar por um momento a poeira de Marte e mergulhar em um universo de possibilidades líquidas. O mistério da vida não se limita a superfícies áridas e empoeiradas. Muitos cientistas, incluindo a astrobióloga Pamela Conrad, acreditam que a maior parte da vida no nosso próprio sistema solar, se ela existir, estaria escondida em mundos oceânicos, sob quilômetros de gelo. E esses mundos, em sua escuridão fria e silenciosa, guardam segredos que podem mudar toda a nossa perspectiva sobre o grande filtro. Imagine Europa, uma das luas de Júpiter. Ela é coberta por uma crosta de gelo rachada, um labirinto de fissuras e cristas que sugerem que a gravidade colossal de Júpiter, em sua dança eterna, amassa e estica a Lua, gerando calor interno. Esse calor, por sua vez, mantém um vasto oceano de água líquida sob a superfície congelada. Ou pense em Encélado, uma das luas de Saturno, que expele plumas de vapor de água e grãos de gelo para o espaço,
evidências claras de um oceano subterrâneo ativo. A sonda Cassini da NASA, ao passar por essas plumas, detectou a presença de sais e moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida. Isso nos leva a uma reflexão profunda. A vida pode não precisar de luz solar. Ela pode prosperar em um ambiente escuro e gélido, alimentada pela energia geotérmica vinda de fendas hidrotermais no fundo do oceano. É uma vida que opera em uma rotina completamente diferente da nossa, desconectada da superfície, isolada do cosmos exterior. A descoberta de vida nesses ambientes seria um tipo de notícia completamente diferente da de Marte. Se encontrássemos vida em Europa ou em Encélado, isso reforçaria ainda mais a ideia de que a vida, em sua forma mais básica, é incrivelmente resiliente e comum. A biologia seria a regra, não a exceção. E se a vida pode florescer em tantos lugares, a ausência de civilizações inteligentes se torna ainda mais perturbadora. O grande filtro se manifestaria de forma ainda mais clara. Se a vida é fácil de começar, então o obstáculo deve ser o desenvolvimento da inteligência ou a sua sobrevivência. E por que isso seria um segredo? Porque a vida oceânica escondida sob o gelo nunca seria capaz de se comunicar com o cosmos. Ela estaria presa, evoluindo em um ecossistema fechado, incapaz de construir naves espaciais ou radiotelescópios para nos enviar um sinal. Essa ideia nos leva a uma das teorias mais misteriosas do grande filtro, a hipótese do oceano profundo. Talvez a vida inteligente seja um fenômeno raro simplesmente porque a maioria dos planetas com potencial para a vida são, na verdade, mundos oceânicos. Mundos onde a vida floresce, mas nunca pode transcender a barreira líquida. Imagine uma civilização de lulas gigantes ou de medusas bioluminescentes vivendo em uma cidade subaquática. Por mais avançada que seja a sua tecnologia, ela nunca poderia se comunicar conosco. Nunca poderia viajar para as estrelas. O oceano é seu lar e sua prisão. E se o universo é composto majoritariamente por esses mundos, o silêncio que nos cerca não seria um sinal de morte, mas de vidas que estão presas em seus próprios mundos aquáticos, isoladas para sempre. Onde estamos procurando por sinais, a vida simplesmente não tem como nos responder. Essa descoberta de que a vida é comum, mas o contato é impossível, seria, de certa forma, tão assustadora quanto a revelação de que o filtro está à nossa frente, porque nos diria que a nossa solidão é eterna, não porque estamos sozinhos, mas porque estamos separados por barreiras intransponíveis. A nossa busca por um sinal de rádio pode ser tão ingênua quanto um peixe tentando enviar uma mensagem para a superfície. O segredo do universo poderia não ser a falta de vida, mas a sua inacessibilidade. O trabalho de cientistas como Triton, que exploram as profundezas de Encélado, e os planos futuros da NASA para perfurar o gelo de Europa, não são apenas sobre encontrar vida. Eles são sobre a nossa própria identidade cósmica. Se encontrarmos vida nesses mundos, estaremos confirmando a nossa suspeita de que o universo está vivo, mas que o silêncio de rádio é um sinal de que a vida tecnológica é a verdadeira raridade. E essa raridade, como já discutimos, pode ser a nossa maior fraqueza. A noite se aprofunda e a nossa jornada se desloca do mistério do silêncio para a complexidade da própria vida. No núcleo do nosso enigma está uma distinção crucial, uma linha invisível que separa a vida rudimentar da vida inteligente. A descoberta de um fóssil em Marte, ou a prova de micróbios em oceanos subterrâneos, nos diria que a vida é comum. Mas por que o universo, se está repleto de vida, é tão assustadoramente silencioso em termos de vozes inteligentes? A resposta pode residir na diferença fundamental entre a vida que simplesmente existe e a vida que pensa, que se comunica e que busca as estrelas. A vida rudimentar, como a conhecemos, é resiliente. Ela pode se adaptar a ambientes extremos, desde as profundezas abissais da Terra até as condições gélidas e radioativas de Marte. A sua rotina é a da sobrevivência e da reprodução. Mas a vida inteligente, a nossa, é uma manifestação de um tipo de evolução completamente diferente. Ela não se contenta em apenas existir, ela busca compreender, controlar e, por fim, transcender. Essa busca, que nos define,
é o que nos coloca em uma posição única e perigosa. O grande filtro pode ser, na verdade, um desafio que a maioria das formas de vida nunca tem a chance de enfrentar. A vida rudimentar pode ser uma ocorrência tão comum que, se o universo fosse um vasto oceano, a maioria dos planetas estaria repleta de plâncton cósmico, incapaz de se desenvolver para algo mais. A equação de Drake, que mencionamos anteriormente, nos dá um mapa para essa discussão. Lembre-se, ela tenta estimar o número de civilizações na nossa galáxia. Ela inclui fatores como a fração de planetas habitáveis que realmente desenvolvem vida e a fração desses planetas com vida que desenvolvem vida inteligente. A descoberta de vida em Marte nos daria uma forte evidência de que a primeira fração é muito alta. Isso faria com que a nossa atenção se concentrasse na segunda. Por que a vida inteligente parece ser tão rara? O paradoxo de Fermi se aprofunda aqui. E se a vida inteligente não é uma progressão natural da biologia? E se ela é, na verdade, uma aberração evolutiva? Uma raridade estatística tão grande que a Terra é, para todos os efeitos, a única exceção. A grande incógnita da equação de Drake, no entanto, é o último fator, a duração média de uma civilização tecnológica. E é aqui que a conexão com o grande filtro se torna mais assustadora. E se a vida inteligente não é rara em sua origem, mas em sua longevidade? E se a maioria das civilizações que chegam ao nosso nível tecnológico se autodestrói? O silêncio cósmico não seria um sinal de ausência, mas de uma morte precoce generalizada. A nossa tecnologia, que vemos como a chave para a exploração, pode ser a nossa maior fraqueza. As armas nucleares, as pandemias biológicas, a inteligência artificial. O físico e futurista Michio Kaku, ao discutir o paradoxo de Fermi, sugere que uma civilização tipo 1 em escala Kardashev, que pode usar toda a energia do seu planeta, teria que superar uma fase crítica de autodestruição. Se eles conseguem, eles se tornam imortais. Se falham, se tornam um eco silencioso. O nosso progresso tecnológico nos coloca no limiar dessa fase. A descoberta de vida em Marte seria um lembrete de que outras civilizações podem ter chegado a esse mesmo ponto e desaparecido. A nossa relação com a nossa própria tecnologia é o espelho do nosso destino cósmico. Se a nossa busca por vida em Marte nos revela que a vida é comum, então o nosso próximo passo, a nossa rotina de desenvolvimento tecnológico, se torna a nossa maior responsabilidade. A nossa própria existência se torna um experimento. Estamos em tempo real testando se a vida inteligente é capaz de sobreviver a si mesma. A ausência de sinais alienígenas pode não ser um mistério do cosmos, mas uma terrível lição sobre a natureza da inteligência. É uma lição que a maioria das civilizações, em algum lugar distante, talvez já tenha aprendido da pior maneira possível. A noite continua sua silenciosa marcha, e a nossa jornada nos leva a um dos pontos mais críticos da nossa reflexão, a relação íntima e assustadora entre o grande filtro e a nossa própria história. O mistério do silêncio cósmico não está apenas nas estrelas distantes, mas em nossos próprios livros de história. A parábola da autodestruição, o risco de que a nossa inteligência seja a nossa própria ruína, é um conto que a humanidade já começou a escrever e que a descoberta de vida em Marte transformaria em uma profecia. Se a vida é comum, se a biologia não é o filtro, então o nosso próprio desenvolvimento tecnológico, que vemos como o ápice da nossa evolução, pode ser a armadilha final. Vamos olhar para a nossa própria rotina como uma civilização. A cada década, a cada ano, fazemos avanços que seriam considerados ficção científica há um século. Nós dividimos o átomo, criamos redes de comunicação globais, construímos robôs que exploram outros planetas. Mas, com cada passo à frente, também criamos novos riscos existenciais. A Guerra Fria, por exemplo, foi um período em que a humanidade ficou à beira de uma aniquilação nuclear completa. O físico Robert Oppenheimer, após testemunhar a primeira explosão atômica, citou o Bhagavad Gita. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Ele compreendeu em um instante de terror que a nossa capacidade de criar vida também nos dava a capacidade de nos extinguir. Esse momento, e o risco que ainda vivemos com a proliferação nuclear,
é um microcosmo do grande filtro. É uma das muitas portas por onde uma civilização pode cair. O problema é que o grande filtro não é um evento único, mas uma série de desafios que se acumulam à medida que uma civilização avança. A nossa relação com o meio ambiente, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, a destruição de ecossistemas, a poluição de nossos oceanos, todas essas ações, que são consequências do nosso avanço tecnológico, podem ser por si só um filtro. A mudança climática, um desafio global que exige uma cooperação que a humanidade tem tido dificuldade em alcançar, pode ser o teste final. O nosso próprio planeta, que nos deu origem e nos alimentou, pode se tornar hostil, nos extinguindo antes que possamos sequer sonhar em colonizar as estrelas. O físico Stephen Hawking, em seus últimos anos, alertou sobre os riscos da superpopulação e da escassez de recursos. Ele argumentou que a nossa única chance de sobrevivência a longo prazo era nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Mas o que se a nossa própria irresponsabilidade nos impedir de chegar lá? E o que dizer das ameaças que ainda não compreendemos totalmente? A nanotecnologia, por exemplo, que promete avanços médicos incríveis, também carrega o risco do que cientistas chamam de Grey Goo, uma catástrofe hipotética, na qual nanorobôs autorreplicantes consomem toda a matéria da Terra, transformando-a em uma massa cinzenta e sem vida. E a inteligência artificial, que já discutimos, é talvez a mais temida de todas as ameaças. A cada dia, a IA se torna mais poderosa, mais autônoma. O matemático idiota Good, um dos pioneiros da IA, escreveu em 1965 que a primeira máquina ultra-inteligente seria a última invenção que o homem precisará fazer. Sua visão, que parecia otimista na época, hoje nos assombra. Se uma IA superinteligente se rebelar, ou simplesmente considerar a humanidade como um obstáculo a ser removido, o nosso fim seria instantâneo e total. Essa é a essência do grande filtro. O próprio intelecto que nos elevou pode ser a nossa maior fraqueza. A descoberta de vida em Marte faria a nossa própria história ser reescrita. A história da humanidade não seria mais um conto de ascensão, mas uma parábola. Uma parábola sobre uma espécie que, em seu auge, se viu confrontada com a prova de que sua jornada estava prestes a terminar. O micróbio marciano, em sua simplicidade, se tornaria um espelho, refletindo de volta para nós a nossa própria rotina de autodestruição. Nos forçaria a confrontar a ideia de que o silêncio cósmico não é um mistério, mas uma lei da física. Uma lei que diz que toda civilização que atinge o nosso nível tecnológico se autodestrói. É um pensamento assustador, mas é a única conclusão lógica se a vida em Marte for comum. À medida que a noite se aproxima de seu ponto mais profundo, a nossa jornada alcança um momento de intensa reflexão. A descoberta de vestígios de vida em Marte, outrora um sonho distante, se revela como um catalisador de um novo futuro, um futuro que pode ser aterrorizante ou, paradoxalmente, a nossa última esperança. Se o grande filtro está à nossa frente, se a vida é comum e o silêncio cósmico é um aviso, então a humanidade se encontra em um ponto de inflexão sem precedentes. As consequências de uma notícia como essa reverberariam por todas as esferas da nossa sociedade, desde a política global até a filosofia individual. O futuro do tema não é apenas uma projeção científica, mas uma questão de nossa própria sobrevivência. A primeira e mais imediata consequência seria uma crise psicológica e filosófica. Por séculos, a humanidade se confortou com a ideia de que somos únicos, o ápice da criação. A descoberta de vida em Marte, por mais simples que seja, demoliria essa crença. A nossa singularidade seria substituída por uma nova e assustadora realidade. Somos apenas mais uma espécie em um universo que já viu muitas outras como nós. A ideia de que estamos em uma contagem regressiva, de que o nosso avanço tecnológico é uma marcha para a autodestruição, poderia gerar um desespero profundo. O filósofo Jean-Paul Sartre nos lembrou que a existência precede a essência, e essa descoberta nos forçaria a confrontar a nossa essência de uma forma brutal. Estaríamos olhando para um futuro que outras civilizações, em algum lugar distante, já enfrentaram e falharam, o que nos faria acreditar que seríamos diferentes.
No entanto, há uma segunda consequência muito mais promissora. O medo pode ser um grande unificador. A descoberta de que estamos em perigo existencial, de que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, poderia ser o gatilho para uma união global. Em vez de nos preocuparmos com fronteiras e disputas insignificantes, a humanidade seria forçada a se unir para resolver os desafios que nos levariam ao grande filtro: a mudança climática, a proliferação de armas nucleares, os riscos da inteligência artificial. Todos esses problemas se tornariam prioridades absolutas, não por razões políticas ou econômicas, mas por uma questão de sobrevivência. O astrofísico Neil deGrasse Tyson frequentemente fala sobre a perspectiva cósmica, que nos ajuda a ver nossas diferenças como pequenas e nossas semelhanças como gigantescas. A descoberta de vida em Marte, ao nos dar um vislumbre do nosso futuro, poderia finalmente nos dar essa perspectiva. O futuro do tema, portanto, é uma corrida contra o tempo. Se a descoberta de vida em Marte nos diz que o nosso tempo é limitado, então cada novo avanço tecnológico se torna uma corrida para superar o filtro antes que ele nos alcance. Isso poderia acelerar a pesquisa em áreas como a colonização de outros planetas, tornando-nos uma espécie multiplanetária e, assim, mais resiliente a eventos de extinção em massa. O engenheiro e empreendedor Elon Musk defende que nos tornarmos uma espécie multiplanetária é a nossa única apólice de seguro de vida contra o grande filtro. A descoberta de vida em Marte, nesse contexto, não seria apenas uma má notícia, mas um sinal de alerta que nos forçaria a agir. O medo seria o nosso motor, e a união seria a nossa ferramenta. A rotina da humanidade se transformaria. A ciência, que antes era uma busca por conhecimento, se tornaria uma busca pela salvação. Os governos, que antes competiam, seriam obrigados a colaborar. A nossa própria essência como espécie, que sempre foi marcada pela competição, seria forçada a evoluir para a cooperação. O futuro do tema, em sua essência, é a história de se a humanidade é capaz de superar a si mesma. Se somos capazes de nos unir para resolver os problemas que nós mesmos criamos, ou se estamos fadados a desaparecer no silêncio cósmico, como tantas outras civilizações que vieram antes de nós. A descoberta de vida em Marte não seria o fim, mas o começo de uma jornada que nos forçaria a olhar para o nosso próprio espelho e decidir quem queremos ser. A nossa jornada está chegando ao fim, e a escuridão da noite, que outrora parecia assustadora, agora se sente como um manto de paz. A história da nossa busca por vida em Marte e o mistério do grande filtro nos conduziram por caminhos de medo, incerteza e, por fim, esperança. E no silêncio que resta, depois que as grandes perguntas foram feitas e as teorias foram exploradas, o que fica é uma profunda reflexão sobre o nosso lugar no cosmos. A descoberta de vida em Marte, a grande notícia que todos esperam, pode não ser um marco de vitória, mas sim um espelho que nos força a encarar a nossa própria fragilidade. Nos mostra que a nossa singularidade pode não estar na nossa existência, mas na nossa capacidade de nos tornarmos conscientes do nosso próprio perigo. O silêncio do universo, esse vazio cósmico que tanto nos assusta, deixa de ser um mistério para se tornar um aviso. É o eco de todas as civilizações que vieram antes de nós, que talvez tenham trilhado o mesmo caminho de avanço tecnológico e, em algum momento, encontraram o seu próprio grande filtro. Talvez elas tenham criado uma inteligência artificial que se rebelou. Talvez tenham esgotado os recursos de seus planetas ou sucumbido a uma guerra nuclear. A ausência de sinais de vida inteligente não é a prova de que estamos sozinhos, mas sim de que a vida inteligente, em sua maioria, não sobrevive por muito tempo. E a descoberta de vida em Marte, por mais simples que seja, nos diria que a nossa jornada é comum e, portanto, o nosso destino pode não ser único. Mas talvez haja uma metáfora mais profunda neste mistério. Pense no universo não como um lugar a ser conquistado, mas como um vasto jardim. A vida, em sua forma mais simples, é como a semente que se espalha pelo vento. Ela cai em muitos solos, e em alguns deles, como a Terra e talvez Marte, ela consegue germinar. Mas a vida inteligente, a nossa, é uma flor rara. Uma flor que, em sua beleza e complexidade,
pode ser o seu próprio veneno. O nosso desafio não é apenas crescer, mas aprender a florescer sem nos autodestruirmos. A descoberta de vida em Marte não seria o fim do nosso sonho, mas o início de uma nova consciência. Nos ensinaria que a nossa sobrevivência não depende de encontrar outros seres, mas de nos entendermos a nós mesmos. A nossa busca por vida lá fora é, na verdade, uma busca por uma lição para a vida aqui dentro. Então, com essa reflexão, nossa história chega ao fim. Que o silêncio do universo não seja um som de desespero, mas um convite à sabedoria. Que a possibilidade de um grande filtro nos inspire a cuidar de nosso lar e a valorizar a nossa existência. Que a nossa busca por conhecimento nos leve a um futuro de cooperação, não de autodestruição. Agora você pode fechar os olhos e deixar que essa história se misture com a sua tranquilidade. Se esta jornada pela ciência e a filosofia trouxe um pouco de paz para a sua noite, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões e compartilhe este vídeo com quem você acha que também gostaria de uma história para relaxar. Seu apoio é o que nos permite continuar a explorar os mistérios do cosmos. Boa noite e doces sonhos.